Como é que você chegou nesse final de ano? Como é que está o seu coração? De repente, eu não vou perguntar como é que está o seu corpo, porque possivelmente no Natal você comeu demais. Todo mundo foge da balança nessa época. Mas como é que está o seu coração? Quais as experiências que você teve? Muitos chegam nessa época do ano cansados. Muitos chegam ali com a língua de fora. Não vê a hora de realmente dar uma parada. E de repente é uma época onde, ufa, até que enfim, acabou o ano. Talvez nesse ano você enfrentou muitas lutas na área da saúde. De repente você lutou esse ano, ou está lutando ainda, com uma dificuldade, com uma enfermidade. De repente, no final desse ano, você perdeu seu emprego. Você teve uma dificuldade, está tentando reagir na área financeira. Eu tenho um casal de amigos onde ele perdeu o emprego agora no final do ano. E é toda uma incerteza para o próximo ano, né? De repente, a tua dificuldade nesse ano foi um momento que você teve uma grande luta na sua família. E de repente você chega no final do ano, e o ano não foi bom, porque o seu marido saiu de casa, a sua esposa saiu de casa, houve uma situação de divórcio, ou de repente você perdeu um ente querido. De repente, nesse ano, você descobriu que seu filho se envolveu com drogas. Como é que você chegou? Como é que você está chegando? Você fez um balanço da sua vida? Essa época do ano é um momento especial, onde nós podemos refletir um pouco nessa caminhada. Muitos aproveitam para fazer festas e poder esquecer um pouco, como se os problemas deixassem de existir. Então, com muita facilidade, as pessoas vão e, nessa época, muitas pessoas fazem concurso para quem bebe mais, para quem faz as loucuras maiores. E às vezes as pessoas estão cheias de problemas e buscam na bebida uma forma de tentar esquecer dessas dificuldades. Outros consegue desligar a chavezinha naquele momento de festa e todo mundo sorrindo e passa os momentos de festa, mas daí chega janeiro, aí ele percebe que as dificuldades não deixaram de existir. Então, o desafio, quando chega nessa época do ano, é nós olharmos e fazermos realmente uma avaliação. E tentar olhar para o próximo ano, o que pode ser diferente? Como é que eu posso, de repente, mesmo independente das dificuldades que eu tive nesse ano, ou as dificuldades que eu ainda estou tendo, mas eu posso descansar no Senhor no próximo ano? Quando nós olhamos a virada do ano, nada mais é do que eu deixo de ser dia 31 para ser dia 1º. E é uma folhinha que vira. É um calendário no celular que muda de dia, certo? Mas não tem nada mágico nessa virada do ano. Mas quando nós olhamos para esse ano com um olhar de gratidão, nós conseguimos perceber que Deus fez grandes coisas nesse ano, independente das suas dificuldades. E, ao mesmo tempo, nós podemos colocar diante do Senhor o que Deus tem preparado para o próximo ano, o que nós sonhamos nesse próximo ano e que nós podemos colocar diante do Senhor. Nessa época do ano, em casa, nós temos uma prática, há muitos anos nós fazemos isso, de ter um culto doméstico de gratidão ao Senhor. E nós fizemos isso ontem à noite lá em casa. E foi muito especial, porque nós pegamos a nossa lista de 2017, dos sonhos que nós tínhamos, e quando começamos a ver o quanto Deus tinha abençoado naquela lista, e teve 2 pontos que Deus ainda não finalizou. Mas muitas coisas aconteceram nesses 2 itens, que nós não conseguimos dizer assim, isso aqui já fechou. Mas, além daquela lista que nós fizemos no início do ano e colocamos diante do Senhor, muitas outras coisas Deus tinha feito. E eu desafiei, vamos ver o que Deus fez que não está nessa lista. Daí o Nicolas começou a falar, a Fernanda, a Angélica, eu, e nós começamos a lembrar de muitas coisas que Deus fez. E assim, quando nós estamos diante de uma dificuldade, com muita facilidade, nós perdemos a capacidade de observar as grandes coisas e as pequenas coisas que Deus fez. Nós perdemos a capacidade de perceber como Deus cuidou, como Deus, se você chegou até aqui, eu quero dizer que Deus tem cuidado de você, e que Deus tem honrado a sua vida, e que Deus tem te abençoado, independente das suas provações. Então, o que nós podemos fazer é olhar para
esse ano e falar assim: Deus, muito obrigado, porque grandes coisas o Senhor fez. E olhar para 2018 e falar assim: ok, Deus, eu estou no meio da luta, mas em 2018 eu quero descansar no Senhor. E não precisa esperar no dia 31 para o dia 1º. Pode ser a partir de hoje. De repente você está com dificuldade de descansar no Senhor. De repente, no final desse ano, você recebeu aquele diagnóstico, aonde o tratamento vai começar no começo do ano que vem. E você vai precisar descansar no Senhor. De repente, aquele emprego que eu comentei, pode ser que você perdeu aquele emprego. E você vai precisar enfrentar isso no começo do ano. E vai ter que orar e vai ter que distribuir currículo para que Deus abra portas de oportunidade. De repente, o teu casamento foi para a ribanceira, como diz lá no interior, né? Nesse ano de 2017. Mas, de repente, você vai ter que colocar diante do Senhor como um sonho, que Deus restaure o teu casamento em 2018. E você vai começar o ano pedindo perdão, buscando restauração. Mas você não vai ficar parado, esperando. E essa noite eu quero trazer uma palavra de desafio. Independente da sua aprovação, independente das lutas que você tem enfrentado, que você enfrentou no ano de 2017, 25 a 30, onde o próprio Jesus nos fala, e nos ensina, e nos exorta, e nos desafia a descansar nele, no Senhor. E nós vamos ler, e eu quero trazer uma reflexão em cima desse texto nessa noite. De repente você chegou nesse final de ano cansado, você chegou desanimado, você chegou desacreditado, você chegou completamente jogado, nocauteado. Eu quero dizer que você pode descansar no Senhor, porque Deus, o Senhor Jesus, tem grandes planos para esse próximo ano na sua vida. Amém? Quem encontrou lá? Mateus, capítulo 11, do 25 ao 30. Vamos ler ali. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavra preciosa, que fantástico nós podemos viver com essa certeza. Jesus, ele nos deixa orientações claras ali, como que nós podemos enfrentar a carga, a sobrecarga, como nós podemos enfrentar as lutas. Você que está cansado, você chegou de língua de fora, Jesus deixa uma mensagem muito clara. Você está sobrecarregado, puxa, está difícil, não estou conseguindo. Você já chegou nesse ponto? Chegar em determinado ponto onde eu já tive num momento assim, onde a minha aprovação estava tão forte, que eu cheguei para o Senhor e a minha palavra: Deus, se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Se o Senhor não agir, eu vou ser derrotado. Se o Senhor não agir, eu estou perdido. Sabe, e às vezes, o que Deus espera de nós, é esse coração quebrantado na presença de Deus, aonde você chega no fundo do poço, e você olha para todo lado, naquele buraco, e não tem para onde olhar, a não ser para cima. Sabe, e às vezes as pessoas têm dificuldade, e elas ficam se debatendo, e elas não conseguem entender, que quando Jesus fala: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês, como diz lá em 1 Pedro 5,7, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Muitas pessoas têm dificuldade de soltar. Pode deixar, Jesus, eu dou conta. Eu dou conta. Então, quando nós olhamos esse texto, primeiro nós vemos aqui que Jesus, ele começa a se fazer conhecido um pouco mais. Então, quando nós queremos descansar no Senhor, e é o desafio dessa noite, descanse no Senhor em 2018,
Nós precisamos conhecer os planos de Deus para a sua vida. Nós precisamos conhecer a Jesus cada vez mais, para que possamos sonhar os sonhos dele. Quem é Jesus? Alguém que buscamos quando estamos em dificuldade? Será que esse Jesus que você serve, você conhece, é esse Jesus pronto-socorro? Alguém que eu busco quando eu estou em dificuldade? Ou é o Jesus que você realmente se relaciona com ele? Eu, por 23 anos, eu conheci um Jesus que eu olhava para ele meio afeminado numa cruz, certo? Era um objeto que ficava numa igreja e estava lá uma estátua meio, sabe? E para mim o Jesus era aquilo. Eu enfrentava filas enormes para dar um beijo no pé, um pé babado, que todo mundo passava e beijava o pé, e eu falava, eles passavam um paninho e achavam que aquilo ali limpava. Sabe, eu vivia uma grande ilusão, eu achava que eu conhecia Jesus. Mas na verdade, eu fui conhecer a Jesus quando eu me entreguei completamente a Ele. Quando eu deixei de ver um Jesus que estava distante, para viver um Jesus que estava comigo, no secreto do meu quarto. Um Jesus que estava comigo e que está comigo nas minhas dificuldades e nas minhas alegrias. Que está comigo nas minhas tentações. Que está comigo no momento que eu estou pecando. E Ele está ali para me orientar e falar assim: filho, não vai por esse caminho não. No momento que eu estou sendo tentado, estou indo em direção ao pecado. E Ele tenta me segurar para que eu não peque. Mas de vez em quando você dá uma escorregada na casca de banana. Porque nós somos humanos e nós somos pecadores. Mas é um Jesus que a todo momento tem me desafiado. Não caia no mesmo pecado. Não repita os mesmos erros, você já sabe onde vai dar. Certo? É todo esse Jesus que tem se relacionado comigo. Muitos conhecem um Jesus de ouvir falar. Ele é citado no Natal, certo? Mas o verdadeiro Cristo se relaciona de uma forma preciosa. E quando nós conhecemos Jesus, o nosso Salvador, fica mais fácil nós descansarmos nele. É muito mais fácil você descansar quando você conhece. Quando você conhece. Se você já teve a experiência de viajar com alguém que você não conhece e essa pessoa vai dirigindo, você sabe o que eu estou dizendo. Eu lembro uma vez que eu tive que sair de Cascavel para ir para Palmas. E aí um amigo meu, mas eu nunca tinha visto ele dirigir, ele era meu amigo. Tinha uma empresa de pneus, câmara de ar e tal. Ele falou: eu vou junto com você e tal, beleza. E ele veio do meu lado e a gente saiu de Cascavel a Palmas. 2.000 e poucos quilômetros. E era com o meu carro. E a todo momento ele: a hora que você cansar, você deixa que eu dirijo. A hora que você cansar, você deixa que eu dirijo. Lá por 2 horas da manhã, estava já BR meio pouco carro. Falei: beleza. Ribeiro, assume o volante aí. Ele assumiu o volante. Meus irmãos, pense no desespero. Aquele homem lá, ele conseguiu quase bater em 2 carretas, passou 2 carretas durante o tempo que ele dirigiu. Mas um negócio absurdo, mas muito ruim. Pense no ruim de roda. Daí eu não conseguia, fiquei assim, ó, sabe? Aí eu falei assim: preciso ir no banheiro, vamos dar uma parada num posto aí. Aí parou num posto lá, foi no banheiro. Rapaz, já deu uma descansada boa. Pode deixar que eu toco de novo aqui. Ele dirigia a madrugada inteira até 7 horas da noite do outro dia, até Palmas. Mas eu não consegui mais passar o volante, a direção. Certo? Porque eu não conhecia ele. Mas a hora que eu conheci, eu falei assim: não, ele não é confiável para dirigir. Agora tem aqueles que você conhece. Eu pego meu irmão eu largo a chave na mão dele, eu posso dormir a viagem toda. Que eu conheço ele dirigindo. Muitas pessoas não entregam completamente ao Senhor Jesus, porque não o conhecem. Sabe, eu conheço aquele Jesus distante, mas eu não entrego tanto. Não. Deixa um pouquinho para mim aqui. E quando nós vamos olhar aqui esse texto que nós lemos, Jesus está falando ali: revelastes aos pequeninos, sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus ele descreve uma relação dele com o Pai.
e afirma que todas as coisas foram entregues. Ele está dando uma revelação de quem é Jesus. E as Escrituras revelam quem é Jesus. Mas sabe, além da revelação que as Escrituras nos trazem de quem é Jesus, nós precisamos conhecê-lo intimamente como? Buscando se relacionar com Jesus. Buscando se relacionar. Quando ele diz ali, tudo, então aqui ele fala aqui, ó, tudo foi entregue. Quando ele fala tudo foi entregue, foi o poder de perdoar pecados, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre a enfermidade, está lá em Mateus 9, 27, autoridade de falar, autoridade sobre a morte. Tudo o Pai entregou a Cristo, o Filho, que veio nesse mundo, morreu pela minha vida e pela sua vida, para que pudéssemos ser salvos. E é esse Jesus que tem todo o poder, que é todo poderoso no universo, que fala assim, olha, lance sobre mim todo o teu cansaço, toda a sua sobrecarga. Você tem lançado sobre Jesus as tuas cargas, esse cansaço que você tem vivido? O Novo Testamento ele vai afirmar que o universo todo está sujeito a Cristo, pois ele foi entregue pelo Pai. Ele é o Senhor do universo. Sabe, quando nós percebemos quem é Jesus e nós vemos o desafio que Jesus coloca aqui nesse texto, de poder confiar nele, eu tenho que refletir o tamanho da minha entrega. Ou você entrega totalmente, senão não adianta. Porque quando eu entrego só a metade, e aí eu falo assim, puxa, Deus não fez nada. Porque eu estou esperando Deus fazer essa metade para me entregar o resto. Queridos, confiar no Senhor é uma entrega completa. Eu conversava com um jovem essa semana, onde o desafio dele era me entregar completamente. Ele estava se entregando só pela metade. Ele estava se entregando somente parte. Mas a entrega completa envolve um passo de fé. Envolve um passo de fé. E aqui esse texto ele vai dizendo na segunda parte desse versículo que nós lemos ali, que não existe outro caminho a Deus para chegar ao Pai a não ser através do Filho. Então assim, nós só chegamos a Deus através de Cristo. Não adianta você ir para aquela oração poderosa, daquele líder poderoso da internet, ou daquele pastor que fala aquelas palavras engraçadas. Não, você busca o Senhor através de Cristo. E quando nós entendemos plenamente quem é Cristo, fica mais fácil conhecer os planos dele para a nossa vida, os planos dele para a sua vida, para 2018. Qual o plano que Jesus tem para a sua história? Para essa dificuldade, para essa provação, para essa luta que você chegou no final do ano de língua de fora. Você só vai saber os planos se você conhecer a Cristo. E o primeiro plano de Jesus é que Ele veio, Ele morreu em nosso lugar. Então nós precisamos sempre considerar esse primeiro plano. Então vamos lá. Desafio. Descansar no Senhor. Ok. Para descansar no Senhor precisamos conhecer a Jesus. Ok. Só que quando nós descansamos do Senhor, conhecer a Jesus, o principal presente, a graça de Cristo foi o quê? A nossa salvação. Então, se você tem sonhado planos para 2018 e você tem desconsiderado esse plano maior na sua vida, você está completamente equivocado. Eu lembro que ontem, nós lá no culto de família, e aí nós agradecemos pelo que Deus fez em 2017 e fomos colocar os planos para 2018. Aí eu coloquei, então vamos começar primeiro em relação a Deus. Quais os planos que nós temos em relação a Deus? O Nicolas foi o primeiro a falar assim, pai, que o vô, a avó e os tios todos se convertam em 2018. Todos. 10 anos. Se nós olhamos para os planos de Deus com essa perspectiva, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Existe um plano maior. Então, para nós descansarmos no Senhor, se nós caminhamos com essa certeza que nós somos salvos, não tem para que temer. Não tem por que ficar preocupado.
será que essa enfermidade vai me matar ou não? Não tem. Porque Deus é soberano. Será que eu vou ter dificuldade, vou passar fome ou não, com a falta de emprego? Não tem, porque Jesus, se Ele salvou a sua vida, Ele está cuidando de você. Poxa, mas e esse casamento, será que dá para restaurar? Eu creio que dá sim, porque se Jesus te salvou, Ele tem planos para a sua vida, e planos de fazer prosperar, e não de fazer o que é mal. Creio que Deus pode sim agir em todas as áreas da sua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter um plano maior, entendendo, conhecendo quem é Jesus, e entendendo que o principal presente de Jesus foi a nossa salvação. Porque é a partir da salvação que é nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Você tem caminhado como filho de Deus, ou você tem caminhado como um pagão, como alguém religioso, como alguém que tem estado na igreja, cumprido ritos? Descanse no Senhor, confiando, percebendo, com a certeza de que você é salvo em Cristo Jesus. E se você nunca tomou uma decisão que deu essa salvação, de repente, essa é a noite de você tomar essa decisão. E você vai ter essa oportunidade. Mas sabe, quando nós continuamos no texto, nós vemos ali a partir do versículo 28, que para descansar no Senhor, nós entregamos as nossas cargas, e nós entregamos o nosso jugo. Nós estamos cansados, sobrecarregados, as nossas cargas nós entregamos ao Senhor. Então o que Jesus está dizendo ali, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o versículo 30. Essa palavra nos desafia a buscar no Senhor o descanso. Ele fala para as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Por isso que eu perguntei, como é que você estava? Como é que você chegou no final desse ano? Sabe, existe um cansaço que é físico. Às vezes muitas pessoas chegam cansados fisicamente. Mas existe o cansaço que é emocional. Sabe, o cansaço emocional, ele derruba muito mais do que o cansaço físico. O cansaço emocional, ele traz pode gerar uma depressão, pode gerar não querer sair de casa, eu ficar trancado dentro do quarto. O cansaço emocional, eu não consigo reagir. Certo? Aqui dentro está tão complicado que eu não consigo reagir. Você tem andado cansado emocionalmente? Será que aquela situação que você tem passado tem sobrecarregado a sua vida? De repente o teu casamento tem gerado cansaço. Você não aguenta mais o peso. É muita opressão. Seus filhos têm gerado cansaço. Seu pai, idoso, com uma doença, tem gerado cansaço. O que tem gerado cansaço na sua vida? O que você tem te desgastado? O que tem roubado tuas energias? Tem roubado a alegria do teu coração? O que Jesus nos orienta é que Ele quer aliviar o nosso cansaço. Ele quer aliviar o nosso fardo. Então, quando nós reconhecemos quem é Jesus, nós podemos lançar sobre Ele o nosso fardo. Você tem enfrentado uma opressão lá no seu trabalho, no seu casamento, eu quero dizer que Jesus fala assim, entrega para mim. Está com dificuldade com a sogra? Natal é bom para conflito com a sogra. Está com dificuldade? Lance nas mãos do Senhor. Lance nas mãos dEle. Quando você entrega ao Senhor, você pode ter a certeza de que em Jesus você vai encontrar descanso. Pare de se debater. Pare. Interessante que Jesus primeiramente descreve que Ele é todo poderoso. Que não há limite para o agir dEle. Depois Ele coloca à disposição para carregar o nosso fardo. Como é bom nós lançarmos o nosso fardo para que outro carregue. Eu lembro quando eu entrei no quartel, já faz tempo, já 93. Eu entrei no quartel e eu fiquei um ano como aluno para me tornar um oficial da reserva, um oficial R2. E nós éramos ali 20 alunos. E tinha uma prova
que era bem capciosa, assim, uma prova aspirante mega, era o nome dessa prova. E aí os 20 alunos foram levados para um lugar, um acampamento. Aí chegou lá, tinha sacos de areia de 100 quilos. E aí cada 4 alunos recebiam uma carta, que era um mapa, com uma bússola. E nós tínhamos que ir no mato, pegar umas madeiras e com a coberta que nós tínhamos, uma manta, fazer tipo uma maca para colocar aquele saco de 100 quilos e levar alguns quilômetros. Era a madrugada toda andando com aquele saco de areia. E logo no início da nossa caminhada, nós fomos no mato, pegamos lá e colocamos ali. Logo no início, um dos 4 que estava na minha equipe tropeçou e virou o pé. E teve que sair da prova. E nós ficamos em 3 para carregar aquele saco de 100 quilos. Mas já não tinha mais lugar no ombro para colocar, não tinha mais... Era impressionante. Mas quando nós chegamos... Num determinado momento, os tenentes viram que para nós estava sobrecarregado, porque nós estávamos com o mesmo peso dos demais, só que nós estávamos com um homem a menos. Aí eles pegaram 2 cabos lá que estavam apoiando e falaram, não, leva um pouco para eles aqui, para eles darem uma descansada. Uau! Que alívio! Sabe, aquele tempo que eles levaram, pouco tempo, mas deu um alívio. Aquela carga saiu dos nossos ombros e nós conseguimos renovar as forças. E quando nós pegamos de volta aquela carga, nós levamos até o final. E foi muito especial conseguir chegar na linha final carregando aquela carga. Sabe, muitas pessoas estão sobrecarregados. E Jesus está falando, entrega para mim. E você está sofrendo. Não tem mais onde colocar essa carga. E você tem resistido a entregar. Nessa noite, você está sendo desafiado a entregar essa carga nas mãos do Senhor. Porque Ele fala ali o seguinte, que... Tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso na alma. Levar o jugo do Senhor. O jugo, quando nós olhamos aqui, o texto, ele está falando daquela peça que coloca nos bois. Quem já viu? Uma peça que vai 2 bois assim, você coloca aquelas 2 arcas de argola de madeira assim, e ele vai puxando aquele arado. Aquilo ali é um jugo. E quando nós olhamos esse jugo, lá naquela época era muito usado. E quando Jesus ele fala do jugo, porque esse jugo ele traz alguns princípios nele. Primeiro que o jugo tem que ser igual. Lá em 2 Coríntios 6, a palavra vai dizer sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Quando eu caso com alguém que não é crente, quando eu faço uma sociedade com alguém que não é crente. E a palavra nos traz um alerta com relação a isso. Porque o jugo desigual já era um desequilíbrio. É como se você tivesse um jugo puxando um arado e você coloca um boi e coloca um cavalo. Eles não vão caminhar no mesmo ritmo, eles não vão conseguir se acertar porque são seres diferentes e que não vai ter aquela harmonia, não vai ser tão eficaz. Mas quando um boi puxa um jugo sozinho, é muito mais difícil, é muito mais dolorido, é muito mais complicado. Mas quando tem 2 puxando, o fardo se torna mais leve, e os 2 estão indo para a mesma direção e se torna mais eficiente. E por isso que quando nós falamos do casamento, nós falamos do cônjuge. O que é o cônjuge? Certo? É compartilhar o jugo. Então nós compartilhamos o jugo. E aqui Jesus está dizendo, né? Tomem sobre você o meu jugo. Ou seja, e conheçam de mim. E conheçam de mim. E aprendam de mim. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos tomar o jugo do Senhor e caminhar com o Senhor. Quando nós colocamos o Senhor e nós vamos junto com Jesus, o fardo é mais leve. E quando nós estamos próximo dele, nós aprendemos dele. E quando nós estamos próximos dele, nós podemos confiar que estamos indo para o caminho certo. Sabe, não sei como que as pessoas às vezes conseguem caminhar um tempo com Jesus
E de repente é como se eles tirassem, e agora eu vou para lá. E Jesus fala, não, vem aqui. Continue caminhando comigo. Quando nós carregamos o jugo de Cristo, nós estamos próximos deles, aprendemos dele, tomamos decisões firmadas na sabedoria dele. Talvez você está carregando um jugo de alguém que não tem poder de aliviar. Você está caminhando com alguém que não tem poder para fazer nada. Sabe? E aqui ele fala, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso na alma. Descanso. E aqui, cabe um paralelo aqui, o alívio é um pouquinho diferente do descanso. Tem pessoas que caminham com Jesus e encontram um alívio, mas depois se desviam e não conseguem experimentar o descanso que vem da presença de Deus. A minha esposa inventou de ir para a academia. Esse ano, agora, no finalzinho do ano, ela foi lá e fez E ela falou assim, você vai junto comigo? Eu falei, vamos. Estou firme lá. Beleza. E aí fomos no primeiro dia, foi tranquilo, uma mata. Foi no segundo dia, e era um exercício para as pernas lá. E eu acho que ele fez um negócio meio... Sabe, eu estava lá, estava pesado. E, ufa, que alívio, terminou. Tomei uma aguinha, fui para o carro. Na hora que cheguei em casa, fui descer do carro, já não descia mais. Tudo travado. Eu passei 2 dias, eu não conseguia subir escada, gente. Quando eu parei de fazer aquele exercício, eu experimentei um alívio. Mas o descanso mesmo foi dali 3 dias. Que eu consegui descansar. Que eu consegui recuperar as forças. Doía tudo. Sabe, o que Deus está falando, o que Jesus está falando? Venham, lance sobre mim o teu jugo, lance sobre mim o teu cansaço, a tua sobrecarga. Eu darei descanso para a sua alma. Pare de gritar, pare de correr, pare de se debater. Deixa que eu quero dar o descanso. Então, queridos, Jesus não quer somente aliviar, mas Ele quer dar o descanso perene para a nossa alma, para nossas cargas. O que você precisa nessa noite é tomar posse disso. O descanso interior que brota da proximidade com Ele, o Senhor do universo, é o desafio dessa noite. Nós estamos aqui, eu disse, o descanso no Senhor em 2018. Começa hoje. Se você tem andado, tem se debatido, eu não sei qual o tamanho das tuas provações. De repente você está falando, pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha luta. Eu quero dizer que eu não conheço a sua luta realmente. Mas eu conheço Jesus, que é o Rei do Universo, que morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. E que está dizendo, lance para mim, jogue para mim, que eu vou resolver. Você está disposto a colocar o teu fardo, a tua luta? De repente, esse é o momento de você renovar a sua esperança no Senhor. De você colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite. Amém? Amém? Feche seus olhos, queridos. Quero trazer um desafio aqui para vocês. Último culto dessa quinta-feira. Último culto de cura e libertação. Nós teremos o culto dia 31. Último culto de cura e libertação. Eu quero desafiar você. Como é que está? Como é que você chegou no final desse ano? E como é que você está entrando em 2018? O desafio que eu quero colocar na sua vida, para a sua vida, nessa noite é, existe algo, existe algum peso, uma sobrecarga, existe alguma coisa que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite, que você precisa falar assim, Jesus, alivia, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero entregar a minha aprovação, eu quero descansar no Senhor, eu quero descansar no Senhor. Eu não sei, queridos, mas que Deus está colocando no meu coração, e Deus colocou essa mensagem para que eu trouxesse essa noite esse desafio, porque eu creio que 2018 será um ano extraordinário, para cada um de nós aqui. Se Satanás está dizendo na tua mente que não vai ser, eu quero repreender em nome de Jesus, porque 2018 será um ano de vitórias, um ano de cura, um ano de libertação, um ano de restauração, porque eu creio, nós cremos num Deus que é todo poderoso, e que não tem nada e nem ninguém, que pode nos afastar do amor dEle.
Não tem nada e nem ninguém que pode impedir Ele de agir, de fazer milagre, de fazer curas, de restaurar famílias, de restaurar casamento. Queridos, eu não sei o tamanho do seu desafio. Eu só sei que existe um Jesus que está dizendo: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, entrega, 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 deixa eu mover no sobrenatural na sua vida. Qual a decisão que você está tomando nessa noite? O que Deus está trazendo à sua mente que você precisa entregar nessa noite? De repente você vai precisar entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Você vai ter que orar e falar assim: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, eu peço perdão dos meus pecados, eu reconheço e eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. Recebe a minha vida, Senhor. Se você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, tome essa decisão e dê um passo de fé. De repente você está trazendo a tua luta, o teu cansaço, aquilo que tem te atormentado, você vai colocar diante do Senhor nessa noite também. Queridos, fica de pé onde você está. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos aí. Eu quero orar pela sua vida, por essa entrega. Eu quero que você ore aí com o Senhor Jesus, entregando, colocando diante do Senhor. Olha aí, coloca aí: Senhor Jesus, eu quero nessa noite entregar essa luta, entregar esse cansaço. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Está difícil, Deus. Eu quero entregar, toma conta completamente da minha vida, em nome de Jesus. Amém.